E aí, galera? Tudo tranquilo? Como é que foi a semana aí? Semana agitada, muito trampo. Semana tem sido corrida demais para mim ali, que eu acho que eu tive assim um mês muito tranquilo no trabalho, né? Aí eu acho que os problemas do mês ali caíram tudo numa semana só, então foi meio complicado. E a palavra de hoje que eu quero compartilhar é algo que eu venho assim remoendo assim dentro do coração o tempo todo, sabe? Eu tenho há uns meses atrás eu tenho tentado prestar atenção no que ela realmente significa, o que eu tenho feito nela. E você pode abrir sua Bíblia aí em Tiago 3,17. E eu queria compartilhar um pouco sobre misericórdia. Tiago 3,17. Amém? Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Vamos ler até o 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. A gente está acostumado ler um versículo bíblico ali e tal, e que palavra bonita, né? Tipo, a gente chegar aí, palavra misericórdia, por exemplo. Não estou aqui para dar exemplo de misericórdia, porque a Bíblia é toda formada em misericórdia. Deus deu exemplos de misericórdia, desenhou misericórdia, fez um fluxograma sobre misericórdia, nos explicou, e a gente acaba que não entendendo realmente o que significa a palavra em si. E eu tenho me perguntado bastante, a minha pessoa, em relação a isso. O que eu estou fazendo? O que a minha vida está sendo... O que a palavra misericórdia, o sentido dela está sendo feito no meu coração? O que eu tenho feito para preencher isso? E eu percebo que pouca coisa, eu confesso que pouca coisa eu tenho praticado disso. O Daniel ontem contou uma história para a gente que ocorreu, que o Ari fez uma pergunta para um colega deles lá sobre Noé, sobre o filho de Noé que viu ele nu. Cara, aquilo ali foi louco, né? Vou ter que parar um tempo para pesquisar sobre aquilo. Porque é o seguinte, a gente pega aquela palavra, a gente lê ali, passa por cima daquela palavra, os olhos passam por cima, só que a gente não entende o significado daquilo, o que realmente ela quer trazer, entendeu? Então, assim, o significado de misericórdia no dicionário significa sentido de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão, piedade. E quando a gente fala em piedade, quando a gente fala em compaixão, não é simplesmente você ir lá, o cara está passando fome ali, eu vou lá e dar um prato de comida. Mas eu acho que primeiro tem que vir do coração. Tem que vir aquela coisa, o sentimento de querer ajudar ele, porque assim, me colocar no lugar da pessoa e ver ali que realmente o cara está sentindo fome e eu preciso alimentá-lo. Não é simplesmente eu chegar lá, beleza, sacia a tua fome aí, pronto. Entendeu? E o meu medo real quando eu estava envolvido em alguma ação, o meu medo real era que eu estivesse me camuflando naquilo ali.
entendeu? Se eu estivesse me camuflando, beleza, eu vou ali ajudar as crianças necessitadas e tal, mas talvez eu estivesse ali me camuflando naquilo. Mas aqui, realmente, o que estava sentindo, talvez não fosse o que realmente aquele amor de me colocar no lugar daquele necessitado ali e ver que ele está passando por uma situação dolorosa demais. Eu senti aquilo, entendeu? Então, tipo, isso é o que eu vim me perguntando bastante, isso, sabe? Com relação à misericórdia, com relação a ter piedade do próximo ali. E acaba que a gente cria, beleza, eu vou me juntar a um grupo que para fazer uma ação social, por exemplo, e ali eu vou estar transformando aquilo num purgatório, onde eu vou lá, faço ali e tal, tiro uma foto, posto, e acabo que aquilo, beleza, já fiz minha ação do dia, salvou meu dia e pronto. Então, quando a gente fala de misericórdia, a gente faz uma coisa muito superficial, né? A gente pega e só lê a palavra. Foi que nem eu li aquele livro de Gênesis ali bilhão de vezes e jamais podia imaginar o significado daquela palavra de intimidade do pai com Noé, que o filho de Noé fez ali. Então aquilo foi, cara, me perturbou demais. Eu fiquei perturbado, porque, cara, é incrível, não é só naquilo. A gente acaba deixando passar muitas coisas, entendeu? A gente faz uma análise assim de beleza da Bíblia, de uma passagem, mas tem coisinhas ali que a gente deixa passar, entendeu? Que aquilo ali a gente mesmo tira do próprio contexto do que realmente significa, do que quer dizer, né? Então, assim, em relação a isso, em relação ao significado dessa palavra, do que a gente tem vivido hoje, eu me pergunto, eu me olho no espelho e vejo, cara, será que eu estou nesse caminho? Será que eu estou seguindo? Porque assim, Deus veio e Deus deu um exemplo maior, deu Jesus. Jesus passou por aquilo, tudo. E quando nós falamos, nós aceitamos caminhar com Jesus, não é, beleza, não parou por aí. Eu aceitar e querer caminhar com Ele, eu aceitar Ele, eu aceitar a palavra, eu aceitar as pessoas, porque é isso que Ele quis ensinar, que Ele quis transmitir. Talvez Jesus não quisesse assim, que aquela multidão o seguisse apenas por seguir, porque Ele curou alguém, mas quisesse que a multidão entendesse o significado daquilo, do que Ele estava fazendo. Porque Ele queria deixar o legado de que as pessoas pudessem se colocar ao lugar das outras pessoas necessitadas e poder de alguma forma ajudar, né? Então, assim, eu vejo quando o Holmes vai lá e entregar a marmita, é uma parada muito massa. Mas o meu medo maior é que a gente esteja se camuflando naquilo, né? E de fato não nos colocando no lugar daquele cara que está ali recebendo uma marmita com alimento, entendeu? Então assim, e não precisa mais de exemplo. Deus deu exemplo demais, a Bíblia está ali cheia de exemplos daquilo, mas a gente acaba lendo e passando por isso, entendeu? A gente passa, a palavra fica ali, a gente está matando a palavra. A gente acaba matando a palavra misericórdia. A gente está matando porque não tem ação nenhuma, né? Não precisa ter mais exemplos. Não estou aqui para contar um testemunho de um cara que eu conheço e que é um cara que faz muita ação social, que transforma as vidas e tal, ajuda os necessitados. Eu vou ficar aqui debatendo, posso colocar
vários exemplos aqui, mas o que me incomoda é isso, beleza. Qual vai ser o resultado disso? Porque Deus deu o exemplo, Deus deu vários exemplos, entendeu? E a gente acaba que ficando somente naquilo. A gente acaba matando a palavra de Deus nesse sentido de a gente não pôr em ação, né? E quando a gente fala que aceita Jesus, que aceita Deus, não, Deus, eu quero caminhar contigo, não é simplesmente você chegar e, beleza, eu vou estar aqui na igreja todo domingo, de boa, todo culto, os irmãos vão me convidar para dar a palavra, para estar no louvor. Ela não se limita a isso, né? Ela não se limita a isso. A gente vê que tem muito mais que isso. A gente tem que ser guerreiro mesmo, tem que ir para o campo, tem que sentir a realidade, porque Deus chegou lá, sentiu, viu a realidade do povo e mandou o filho. Não, tá desse jeito, o povo está perdido mesmo, vai lá e resolve. Aí Jesus pega, veio, caminha com os caras, cura, dá de beber, de comer, mas ele fez aquilo sentindo no coração a real necessidade do irmão ali, do carinha que estava ali. E a minha preocupação com isso, com a minha vida, é se eu estou dando de comer para o necessitado ali, a minha preocupação é, mas será que isso está vindo daqui? Mesmo eu estou dando porque eu me senti constrangido. Entendeu? Aconteceu uma situação comigo essa semana. Eu estava almoçando, e eu sempre almoço num balcão assim, né? Fico ali almoçando, eu converso com o pessoal ali do restaurante e tal. Aí tinha um cara do meu lado aqui, um senhor, bebendo água. Aí eu almoçando aqui de boa. Aí ele entrega o copo, ela enche na torneira e dá água para ele beber de novo. Aí ele bebe. Cara, eu acho que o susto ali que eu levei com aquilo, com aquela coisa que, sabe, fechou ali, eu parei de comer, foi tão grande que eu não tive reação, cara. Não tive reação nenhuma. Sei lá, o cara tava me olhando, poderia estar com fome, e eu poderia pagar um almoço pro cara, tranquilo. Ou comprar uma água para ele, entendeu? Eu fiquei sem ação, assim, entendeu? Aí ele pegou, saiu, e cara, aquilo me perturbou demais, velho. Depois que eu peguei e fui atrás do cara, eu não achei mais, entendeu? Mas assim, eu acho que o ser humano está tão acostumado com as coisas ruins que acontecem, que a gente acaba passando, beleza, isso é normal acontecer. Já pelo contrário, quando a gente vê alguém, tipo, tirando um cachorro alimentando um cachorro, tá vendo aquele mendigo ali, vamos lá, vamos ajudar ele, vamos transformar ele, a gente já fica maravilhado. Ou seja, isso acaba acontecendo que é mais natural ver que o ser humano é capaz de destruir do que fazer uma boa ação, né? Então a gente fica assim, a gente compartilha as coisas na rede social. Nossa, o mundo não está perdido, porque ainda existe pessoas legais no mundo, existe pessoas que têm um bom coração. Mas nós, cristãos, que temos a plena consciência de que Jesus é o Salvador, do que Jesus é ali a nossa rocha, e que nós vamos seguir com Ele. O que acontece a respeito de seguir com Ele, no sentido mesmo de entender os passos dele. Nós queremos caminhar, mas não queremos conhecer os passos que Ele dá, entendeu? Não queremos conhecer as pegadas, os lugares que Ele habita, né? Então a gente acaba, o que a gente faz isso? Eu costumo dizer que a gente acaba matando a palavra de Deus, porque ela fica sem sentido nenhum, sem a prática, sem a ação.
Entendeu? Não adianta eu somente ler ali a Bíblia e tal, entender, ver aquela coisa bonita, maravilhosa, todas as promessas e simplesmente não fazer nada, né? E isso tem me incomodado demais, assim. Às vezes eu sinto a necessidade de, eu sempre fui envolvido com projetos sociais, nem que seja pequeno, esse movimento. E aqui eu estou meio parado, estou parado mesmo, né? E eu tenho entrado numa luta espiritual, assim, de tentar entender mais sobre isso e pedir ensinamento de Deus para que Ele possa me ensinar mesmo, para que eu não fique matando a palavra dele. Entendeu? Então, assim, isso não é também não é um sermão, não é um puxão de orelha, porque puxão de orelha você puxa de uma criança que talvez esteja ali fazendo alguma coisa de errado, você vai lá, não faz isso, mas nós que somos pessoas adultas que temos a consciência disso, que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o que nós estamos fazendo? Isso que eu tenho me questionado. O que eu estou fazendo com isso? O que eu estou fazendo do meu tempo? E isso tem me gerado dor mesmo, sabe? Porque a gente vê as notícias dos caras que vão lá, um homem bomba e mata centenas de pessoas. E eu vejo as notícias girando dessa forma. E a gente acaba se acostumando muito com aquilo. A gente acaba dizendo que aquilo é muito natural, né? E eu acredito que seja natural pela natureza humana. Entendeu? Eu acredito que, mas não que a notícia seja natural no sentido de, é normal as pessoas morrerem dessa forma. Mas eu acredito que um homem, ele é assim. Ele é mal mesmo, entendeu? Então, tipo assim, o que vem disso, o fruto do Espírito, é coisa que você vai aprender ainda, né? Se você pega uma criança e não educa adequadamente, é lógico que ela vai dar trabalho quando ficar um pouco mais adulta, né? Então, assim, você precisa ensinar ela. E Deus tem nos ensinado. Deus tem nos ensinado, não é por falta de ensinamento, né? E isso é o que me deixa perturbado, não é por falta de ensinamento. Cara, ele tem ensinado, a palavra está ali, eu tenho acesso àquilo, eu posso ler. E tipo assim, eu não estou fazendo nada em relação àquilo, né? E quando a Bíblia diz de bons frutos, fala em bons frutos, é lógico que é uma coisa que vai te gerar um conforto muito grande também, vai te gerar uma paz muito grande, né? Tem outra partezinha aqui do significado de misericórdia que diz ato concreto de manifestação desse sentimento, como o perdão, indulgência, graça, clemência. Quando eu vi a palavra perdão, me lembrou um fato bem antigo que eu vivi. Uns 5 anos atrás eu perdi um irmão. Ele foi assassinado. E assim, nas primeiras horas eu estava com sangue nos olhos, né? Porque do nada eu conversei com o irmão às 6 horas da tarde e quando foi mais 8h30 a notícia. Eu estava com sangue, eu confesso, eu estava com sangue nos olhos mesmo. Entendeu? De vingança. Entendeu? E assim, Deus começou a tratar, né? Deus começou a tratar as pessoas que estavam comigo lá,
os amigos, né? No dia seguinte eu viajei para minha cidade natal, no interior do Amazonas. Eu estive lá e eu tive uma experiência de vida que eu jamais ia ter, assim, imaginar ter, né? Foi uma coisa assim de louco. Eu simplesmente entrei dentro da sala, uns amigos pegaram o cara, estava preso, tudo lá, e eu fui conversar com o cara. Aí, como eu trabalhei na polícia, cara, então tem certas coisas que tu não desaprende, né? Aí eu entrei na sala e o cara entrou normal, achou que fosse alguém assim, sabe, para algum cara lá do presídio. Mas eu disse a ele que, apesar da dor que eu estava sentindo, eu o perdoava, né? Não, cara, eu te perdoo, eu tô aqui para isso mesmo. E não tô sentindo raiva aqui de você. Foi que eu tava sentindo paz. Era uma coisa, sabe? O que é isso, cara? O cara tira a vida do teu irmão e tu tá ali perdoando, velho. Foi uma experiência louca demais para mim. Entendeu? Foi uma experiência que ao longo do tempo eu comecei a aprender mais sobre ela, sobre essa experiência, sobre o significado dela. Entendeu? E isso veio me trazendo mais paz ainda. Entendeu? Então, o que eu queria trazer aqui é isso. A gente entender o que significa a palavra de Deus e tentar pôr em ação, mas que essa ação seja de coração mesmo, que seja natural nós, não que tentar tirar aquela imagem que o ser humano é ruim por natureza. Acho que ele pode ser bom também. Entendeu? Deus tem nos ensinado isso, Deus, de muitas maneiras, muitas formas, né? Parábolas maravilhosas que a gente vê na Bíblia, mas que não passe apenas de palavra, que a gente não venha matar a palavra, mas que a gente venha dar vida nela, que é a gente fazer aquilo acontecer, né? Que a gente não venha se camuflar em pequenos atos, não fazer aquilo lá porque eu me senti constrangido, mas não, fazer aquilo porque eu necessito, é uma pessoa que está ali necessitada, que é igual a mim, não tem diferença, nós dividimos aqui o mesmo ar, entendeu? Então, que a gente não possa também transformar aquilo num purgatório. Cara, eu vou fazer aquilo ali porque já vou Deus já vai estar perdoando meus pecados diários aqui. Mas não, que a gente possa fazer as coisas por amor mesmo. Que a gente sinta, mas para que a gente possa ter isso, a gente precisa entender o que é isso, o que é compaixão, entendeu? O que é ser misericordioso, entendeu? E eu acho que a melhor forma disso é você se colocar no lugar da pessoa ali, daquele alguém necessitado, que eu acho que Cristo fez isso. E quando nós queremos caminhar com Ele, é aceitar isso, é aceitar as pessoas, é aceitar os mandamentos dEle, é aceitar a palavra, entendeu? E é seguir mesmo com Ele, porque o caminhar dEle é esse, não tem tu caminha, tu fica aqui sentado, deixa que eu faço o serviço aqui. É ter o respeito pelo próximo, né? Então,
que a gente possa estar realmente refletindo sobre isso, que é uma coisa que eu venho refletindo há muito tempo sobre isso, e isso vem me incomodado demais, né? Eu venho percebendo onde foi que eu me perdi aqui, que na verdade eu venho fugindo também disso há muito tempo. Quando eu cheguei aqui em Uberlândia, o Thiago convidou, André, vamos para o manifesto ali, vamos lá. Falei, aí eu só comigo, não vou porque senão vou estar trabalhando alguma coisa e tal, eu não quero isso, porque eu já apanhei muito em igreja, sabe? Já apanhei demais. E onde eu estou agora? Então não tem como fugir daquilo. Se tu aceita aquilo, tu tem que caminhar junto, tem que abraçar mesmo e caminhar junto. Mas que esse abraçar seja de boa vontade, não por obrigação. Entendeu? Que seja uma coisa natural de você, que você possa aprender isso e caminhar com Jesus dessa forma. Amém, queridos? Então que nós possamos refletir nisso e que possamos entender a palavra de Deus nesse aspecto, de não fazer aquela leitura superficial, mas que a gente possa realmente procurar saber o que Ele quer dizer e dessa forma ser mais útil, né? Amém? Eu gostaria de fazer uma oração. Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua graça, Pai. Que a gente possa, Senhor Deus, estar com o coração aberto para aquilo que Tu vem trazendo para nós, Senhor Deus. Que Tu possa nos ensinar, Senhor Deus, sobre os Teus passos, Senhor Deus, sobre cada gesto, Senhor Deus. E que nós possamos, Senhor Deus, compreender, para que nós possamos estar transformando isso em ações, Deus. E que seja natural em nós, Pai. Que Tu venha tirar tudo aquilo que nos impede hoje de estar caminhando junto contigo, Senhor Deus. Que nós não façamos isso apenas por culpa, por se sentir culpado ou por obrigação, Senhor, mas que a gente possa estar fazendo isso por boa vontade mesmo, Senhor, possa estar fazendo de coração aberto mesmo, Deus, nos colocando no lugar, Senhor Deus, do que necessita, do irmão que necessita, Senhor Deus, que nós possamos estar respeitando também, Senhor Deus. Nos ensina mais sobre isso, Senhor Deus, e nos perdoa porque nós temos falhado muito nisso. E nós pedimos, Senhor Deus, a Tua graça sobre nós nesse momento, para que nós possamos, Senhor Deus, transformar a Tua palavra em ações mesmo, Senhor. É isso que te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.